Senhoras e senhores, boa noite. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a solenidade para homenagear o senhor Dr. Isidoro de Iroque Flumian, médico e professor universitário, com a entrega dos títulos de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça do Estado do Pará, Dr. Isidoro Flumian, pai do nosso homenageado, Dr. Isidoro Flumian. Dr. Isidoro Flumian, médico e professor universitário. Agora convido para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor Procurador de Justiça do Estado do Pará, Dr. Isidoro Flumian, pai do nosso homenageado, Dr. Isidoro Flumian. Excelentíssimo senhor, vereador Rubens Andrade, que hoje preside esta magnífica solenidade nesta histórica Casa Legislativa e proponente das homenagens que ora se prestam aos dois homenageados. O que acabou de falar, e Felipe Bria e o meu filho Isidoro de Iroque Flumian. Agradecemos a concessão da palavra, porque, na verdade, nós nos sentimos muitíssimos honrados pela homenagem que está sendo prestada ao meu filho. Na verdade, Isidoro, o meu filho, ora homenageado, ele de há muito se tornou um carioca. Desde que aqui aportou, desde aqui veio para fazer os seus estudos universitários, nunca mais conseguimos tirá-lo do Rio de Janeiro. Embora oferecêssemos a ele muitas outras oportunidades nas cidades onde morávamos e mesmo na capital do estado do Paraná. Mas ele me disse com muita clareza: pai, eu adoro o Rio de Janeiro, vou fazer dela a minha cidade. E agora o fato está acontecendo. Isidoro é uma pessoa que vem batalhando e honrando o nome da nossa família, cujo levantamento eu tive a oportunidade de fazer, publicando o livro da família, que excedeu 300 anos antes de Cristo. A família se origina de 300 anos antes de Cristo. É uma família latina, que teve grandes personalidades na sua história. 2 senadores na República Romana e outras tantas personalidades que também foram homenageadas com avenidas, com ruas, com estradas, fundadores de cidade, e um dos quais sediou-se numa localidade da região setentrional da Itália, e ali se originou uma cidade com o nome Flumignano, que é o nosso nome de 1860. Mais tarde caiu o O na reforma ortográfica da Itália e ficamos Flumignan. É uma família hoje de mais de 500 mil pessoas, segundo o meu levantamento. É uma família numerosíssima e que tem uma história
como eu disse há pouco, de 300 anos de Cristo para cá, antes de Cristo para cá. Mas nós estamos agradecidos pela homenagem carinhosa proposta pelo ilustre vereador Rubens Andrade, que ora preside o Legislativo. Estamos muito sensibilizados e a família está muito orgulhosa, porque ele vem trazer, com esta homenagem, vem trazer mais um título para a nossa ilustre família, numerosa e ilustre família. Muito bem, nós também queríamos fazer referência aqui, evidentemente, às palavras ilustradas e carinhosas do comendador Antônio Loulé, que fez as referências aos dois homenageados. E, agradecendo a oportunidade de usar da palavra, porque aqui se encontram muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos parentes se encontram presentes nesta homenagem. A esposa do homenageado, os filhos do homenageado, o tio do homenageado, a minha esposa presente. E por isso é que nós estamos honrados em poder agradecer com todo o coração esta homenagem que ele hoje recebe como cidadão benemérito do Rio de Janeiro. E ele disse e confirmou de que ele ficaria no Rio de Janeiro, porque ele tinha muito o que fazer aqui. E está fazendo. E ele me disse assim, brincando: pai, eu vou ser o carioca. Eu vou aumentar a população do Rio de Janeiro. E ele está aumentando. Já está aumentando. Já tem 4 filhos aqui. Já está aumentando. Desses filhos já virão outros fluminenses. E ele está aumentando a população do Rio de Janeiro. Muito bem. Por essas breves palavras e revisando os meus agradecimentos pela proposta que foi feita desta homenagem pelo ilustre vereador Rubens Andrade, que ora preside a Assembleia, é que nós, então, encerramos as nossas palavras. E nos sentimos o coração abalado por ver que realmente o meu filho tinha o propósito de fazer algo pelo Rio de Janeiro. E fez. E está fazendo. E vai fazer, lhes asseguro, vai fazer muito mais. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado pela presença de todos os amigos que aqui se fizeram presentes. Muito obrigado. Alô. Registrar aqui que o doutor Isidoro Fumian é procurador de Justiça do Estado do Paraná. Falei aqui Pará, mas refazendo, né? E corrigindo aqui. E como aqui deu certo na apresentação histórica do nosso homenageado Felipe Bri, eu retorno a palavra aqui ao nosso comendador Antônio Loulé, que acho que está estreando hoje aqui na Câmara um novo modelo de apresentação dos nossos homenageados, e eu achei interessante. Então, com a palavra, Antônio Loulé. Pois é. Falta apresentar um pouco do meu amigo Isidoro. Houve um pequeno lapso no protocolo, a culpa é minha. O outro amigo, portanto, além do Filipe, amigo de longa data, meu médico particular, um grande médico. Grande mesmo. Meu confrate do Memorial Visconde de Mauá, o Dr. Isidoro Quiroqui, de Quiroqui, Flumian, é médico especialista em Medicina Preventiva e Social, pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e dedica suas atividades profissionais principalmente aos diabéticos. Em suas atividades sociais, é membro da Associação do Lions Clubs,
há mais de um quarto de século, onde é conhecido por seus trabalhos voluntários de prevenção aos diabéticos carentes, sem qualquer ganho pessoal. É de salientar que neste trabalho já editou mais de 1 milhão de prospectos de distribuição gratuita para conscientizar os portadores desta doença, da premência do tratamento, além de inúmeros atendimentos em praças públicas durante as feiras de saúde do Lions Club, e além disto, dedica-se também a ministrar aulas na Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, no curso de distúrbios alimentares, na condição de professor convidado. É autor de diversas publicações e pesquisas, das quais citamos pesquisas epidemiológicas dos casos policiais e da mortalidade, do Hospital Miguel Couto, e perfil dos custos da SIDA, mais conhecida como AIDS, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. É o atual presidente do Lions Club do Rio de Janeiro, o primeiro Lions Club do Brasil, ser fundado no Brasil. É conselheiro do Memorial Visconde de Mauá, do qual possui o título honorífico de comendador. Este é um pequeno resumo do Dr. Isidoro de Iroqui Flumijão. Muito obrigado. Registro aqui a presença da senhora Aimone Camardella e a comendadora acadêmica Zelonda Ribas dos Santos. Antes de fazer a entrega aqui ao doutor Isidoro, o nosso amigo e companheiro Lé relatou aqui a trajetória, né? O currículo do doutor Isidoro, mas a biografia é algo interessante. Como uma vez o senador Cristóvão Buarque falava, comentava a história do professor e ex-senador Darcy, e na época senador Darcy Ribeiro, conseguiu reunir biografia e currículo. Então, o nosso relato aqui da história do doutor Isidoro, e ao analisarmos, um profissional da área de saúde, de medicina, cuidando da vida das pessoas, prevenindo, porque é uma área difícil, né? Principalmente silenciosa para aqueles que, e na nossa cultura, que precisam ver para acreditar, não é isso? Mas não para no que tradicionalmente dessa área costuma ter a formação, cuida e distancia. Continua transmitindo os ensinamentos como professor, isso é algo importante, fundamental, para as novas gerações e novos profissionais cuidar, de outras pessoas. Destaco aqui a ação prática da vida, membro e primeiro presidente do Lions Club Rio de Janeiro, que foi o primeiro fundado no Brasil, não é isso? E quem conhece as ações do Lions Club sabe o quanto se revela na prática em cuidar de outras pessoas. E quando nós lemos aqui a trajetória das ações do Lions, e o doutor Isidoro preside na prática em ações de saúde preventivas, enfim, solidárias, humanistas, revela esse outro lado importante também. E o terceiro, consolidar esse conhecimento técnico, científico. Aqui são publicações aqui diversas em sua área. E no Rio de Janeiro também várias unidades de saúde, aqui na cidade do Rio de Janeiro, atendendo e cuidando das pessoas que vivem nessa cidade e fora da cidade do Rio de Janeiro. E aqui falamos francês do mundo, Europa, enfim, e aqui falamos de um brasileiro que também encontrou na cidade do Rio de Janeiro o seu porto, o seu rumo, como bem disse aqui o seu pai, para consolidar e crescer e multiplicar,
como falou aqui o seu pai no relato de sua vida. Então, doutor Isidoro, parabéns, é com muita honra que eu passo às suas mãos o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, porque também merece o reconhecimento desta casa e da cidade do Rio de Janeiro pelos seus serviços prestados e relevantes à população dessa cidade. Com a palavra, o nosso homenageado, doutor Isidoro Flumian. Queridos presentes, vereador Rubens Andrade, meu amigo Loulé, meu pai, minha mãe, minha família toda, meus amigos. Estou muito contente de receber esse título. Eu acho mesmo que eu sempre deveria ter sido carioca. Mas, por uma questão geográfica, nasci em Curitiba, que é uma cidade que eu também amo, tá? Porém, o meu coração bate por aqui. E eu não sei como é que isso funciona, porque o amor nós não explicamos. Nesse agradecimento que eu quero fazer hoje, agora, nessa data especial, nesse momento especial, quero dizer para vocês que eu acredito, tenho muita certeza que tem muita gente que merece esse título, esse diploma, mais do que eu, mas não os recebeu. Eu, em todo caso, espero fazer jus desse título. E meu pai aqui já me fez que eu vou continuar fazendo pela cidade. Mas esse título chegou à minha mão, nesse dia, por amizade. A amizade é a grande riqueza que nós temos na vida. A amizade entre eu e o Loulé, há mais de 20 anos, nesse percurso do Rio de Janeiro, nessas estradas, nesses empreendimentos que fazemos juntos. E a amizade que o Loulé tem pelo vereador Rubens Andrade, que também já vem de tempo. E eu também não receberia esse diploma se não fosse de um vereador digno, que não fosse de um vereador que tivesse a dignidade de Rubens Andrade. Então, vereador, muito obrigado. E nós estamos cuidando da sua dignidade. Continue sempre assim, nunca nos decepcione, como outros políticos às vezes os fazem. E eu quero contar um pouquinho. Eu venho de longe, venho de Curitiba, não de tão longe quanto Felipe Brie, que vem da França. Mas eu venho de longe, e se eu pensarmos bem, talvez eu venha de mais longe, porque o meu avô materno veio do Japão, Yuzo Hiroki, veio de Fukuoka. E o meu bisavô paterno veio de Flumignano, do norte da Itália. Então também vim de longe, hein? E essa história, então, se concretiza aqui em mim, um mestiço. Acho que brasileiro é mestiço, né? Quer dizer, e estou eu aqui com essa mistura de japonês com italiano e carioca agora. É coisa que a migração japonesa aqui não é muito grande, então me faz ainda mais feliz por ser agora também carioca. Mas eu acredito que esse título eu faço de uma certa maneira, eu me sinto bem com ele, me sinto que faço jus desse diploma, pois realmente acho que a minha vida no Lions Club
deu a possibilidade de eu trabalhar pelas pessoas da rua, fazendo campanhas de saúde, atendendo na praça, pessoas que eu não conheço, transeuntes que passam e o Lions monta um equipamento e está lá todo mundo trabalhando, fazendo o diagnóstico do diabetes, conscientizando, falando para um e para outro iniciar o tratamento, porque é uma doença sem sintomas e nós temos que fazer o diagnóstico na prática, medir a glicemia desse transeunte ocasional numa praça pública, fazemos o diagnóstico, conversarmos com ele. Então, acho que esses anos, eu tenho de Lions Club, talvez, tenho mais de 28 anos de trabalho, e então eu me sinto realmente um colaborador a mais, né, nessa cidade, ajudando as pessoas, ajudando o carioca. Então, acho que eu quero também, nesse momento, agradecer ao Lions Club, que me possibilitou um instrumento para eu fazer coisas pela cidade. Seria muito mais difícil se eu não tivesse esse instrumental. O Lions é um instrumento. E por que eu escolhi, então, o Rio como a cidade, como a minha cidade, né? Eu acho que eu escolhi, e eu não vou falar das belezas naturais, porque de todos aqui conhecemos sobre isso. Mas o que me encanta mesmo nessa cidade, Rubens, é o carioca. O carioca é formidável, né? O carioca, ele tem coisas que outros não têm. O carioca tem uma alegria, tem uma simpatia, tem uma amizade rápida, tem um aconchego, um carinho, uma solidariedade. O Rio de Janeiro, alguns anos atrás, eu lembro ter visto, foi a cidade eleita como de melhor solidariedade no mundo, né? E acho que isso é realmente cativante. Então, é o carioca, não é a beleza da cidade, mas é o carioca que me seduz e que me fez ficar nessa cidade e me fez apaixonar por essa cidade. E então, fiquei. Meu pai não conseguiu me levar de volta para Curitiba, apesar de todos as possibilidades. Minha vida seria mais fácil em Curitiba, né? Talvez com o apoio do meu pai, a cidade de onde eu nasci, mas eu enfrentei o caminho mais difícil e eu fiquei aqui no Rio de Janeiro e trabalhando de baixo, dia a dia, puxando o trabalho, conquistando, e agora estou aqui agradecido por esse momento. E quero deixar uma mensagem, porque hoje em dia tudo que nós falamos fica gravado, né? Então eu quero gravar aqui uma mensagem para a posteridade, que quando os meus filhos futuramente assistirem esse vídeo, um pedido do pai, né? Os meus filhos, Gabriel, Vitória, Pietro, Yuri, que estão aqui, a minha enteada Karina, que também é minha filha, tá? Eu quero dizer para eles amarem essa cidade mais do que amem a si mesmo. E amem essa cidade mais do que amem a mim. Essa cidade merece, e acho que nós merecemos essa cidade. Então, esse é o pedido para a posteridade, é que os meus filhos amem essa cidade mais do que amem a mim mesmo. E nesse momento que eu recebo esse belo diploma, eu quero dizer que eu não receberia esse diploma sozinho. Esse diploma chega às minhas mãos carregado por muitas pessoas que estão aqui. Eu acho que se não fosse cada um de vocês aqui na minha vida, que fizeram parte, fazem parte do meu dia a dia, talvez não estivesse aqui. Aos meus amigos, aos meus pacientes, aos meus companheiros de Lions, aos meus parentes, ao meu tio, que está aqui, pertinho de mim. É um momento coletivo, um momento de todos, mas tem pessoas
que tem então um merecimento maior do que o meu. Tá? Então eu gostaria que nesse momento que a dona Eiko Hiroki Fluminhan ficasse de pé. E eu gostaria aqui que o meu pai, Isidoro Fluminhan, ficasse de pé. E eu gostaria de dizer que o mérito é deles. E eu estou recebendo esse diploma em nome deles. Gente, eu acho que era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Parabéns, senhor.